Olá, olá, olá para você que nos acompanha. Sim, está no ar mais um episódio do nosso videocast, o nosso InovaCast São Paulo, sempre com aquele lema que a gente traz aqui, eficiência e inovação para transformar cidades é o que a gente faz de melhor, pensar o futuro que já começa, né? Pode ser às vezes um clichê dizer que o futuro começa hoje, o futuro já começou, mas é verdade, é no tempo presente que a gente pode fazer as grandes mudanças que virão para as futuras gerações. E é isso que a gente se propõe a fazer. Deixa eu me apresentar, muito prazer, Fernando Martins, o seu host nesse videocast ao longo desta temporada. Temos episódios passados, se você está chegando agora, não deixe de ver quem já passou por aqui para falar sobre transformação digital, inovação, cidadania e muitos outros assuntos que nós precisamos falar, sobretudo na gestão pública. Então esse é um projeto que é fruto de muita coragem de pessoas que querem fazer do mundo, da nossa sociedade, um lugar melhor. É um projeto que começou em 2023 com o Inova São Paulo, um evento muito disruptivo, e a gente continua trabalhando nesses assuntos com gente muito bacana aqui no YouTube do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, nas nossas redes sociais que você acompanha todos esses movimentos. E o episódio de hoje, o quarto da nossa temporada, traz justamente um tema muito interessante, porque todos nós vivemos em alguma localidade, em alguma cidade, e hoje nós vamos discutir a estrada para a cidade do futuro. E eu recebo dois convidados muito especiais nesse nosso videocast. Eu gostaria já de agradecer a presença deles e vou apresentá-los. A secretária municipal de gestão da cidade de São Paulo, Marcela Arruda. Muito obrigado pela presença, é um prazer tê-la aqui. Eu que agradeço o convite e parabéns por inovar. O TCE sempre sendo pioneiro. Estamos nessa luta. Muito obrigado pela disposição. E ao lado da Marcela, meu amigo Leandro Daolio, coordenador do Observatório do Futuro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. É uma honra estar mais uma vez batendo um papo com você agora no nosso InovaCast. Bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, agradeço pelo convite e a gente vai ter realmente uma discussão bem bacana hoje. Pois é, essa que é a ideia. É discutir, trazer os temas aqui para que possamos falar sobre isso, para que a gente possa mandar para as pessoas, olha o que está sendo falado sobre esse assunto lá na Prefeitura de São Paulo, lá no Tribunal de Contas, no Ministério Público de Contas, que são os donos, se eu posso usar esse termo, desse nosso videocast aqui dentro das nossas transmissões. As ideias que saem daqui podem ajudar a construir uma sociedade melhor. Mas deixa eu apresentar os nossos convidados de hoje. A Marcela Arruda, como disse, é secretária municipal de gestão aqui da cidade de São Paulo, graduada em Direito pela Universidade Brás Cubas, especialista em Direito Administrativo pela PUC de São Paulo e mestre em Gestão e Políticas Públicas pela Fundação Getúlio Vargas. Possui ainda especialização em Direito Eleitoral pela Escola Judiciária Eleitoral Paulista e também em Direito Constitucional pela Escola Superior de Advocacia. E até o fruto desse mestrado é essa obra, né? Esse livro que a Marcela gentilmente aqui nos presenteia, que foi fruto dessa defesa da dissertação de mestrado no ano de 2021 e tem muito a ver com o que a gente faz aqui, afinal de contas tem a ver com o controle externo, com o papel e a atividade do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo em um ambiente muito específico, que são justamente dos TAGs, né? Os termos de ajustamento de gestão na prática. Então, muito obrigado pelo presente, Marcela. Para quem quiser saber mais aqui, o Controle de Contas 2.0, TAG como aliado das políticas públicas. Muito obrigado. Eu que agradeço. E também apresentar o meu amigo Leandro Daolio, que é coordenador do Observatório do Futuro, como eu disse anteriormente, é agente de fiscalização do nosso Tribunal de Contas e integrante da Diretoria de Coordenação Estratégica. É bacharel em administração pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e especialista em finanças pela FGV, a nossa Fundação Getúlio Vargas. Ou seja, aqui sempre temos pessoas com currículos importantes e sabem daquilo que estão falando. E eu já começo sempre, depois que apresento os nossos convidados, perguntando a mesma coisa para todos, né? Eu queria saber, secretária, como é que foi esse caminho percorrido? Porque aqui nesse videocast a gente também conta histórias. A gente quer saber quem são as pessoas. Como é que chegou a Marcela que entrou por essa porta aqui hoje no nosso videocast? Qual foi o seu caminho para chegar nesse mundo da inovação, da gestão, de pensar o futuro das cidades? Muito bacana a primeira pergunta, provocativa, e vai ficar como referência para advogados. Sou advogada, como você mesmo apresentou,
E entrei por essa porta do tribunal muitas vezes na qualidade de advogada, Olha só. na defesa em prestações de contas e diversos temas relacionados também à participação do privado com a gestão pública. Então, desde a minha formação no direito, sempre tive uma paixão por políticas públicas. Trilhei esse caminho iniciando no escritório Rubens Naves Santos Júnior, do qual eu sou sócia atualmente licenciada, trabalhando com temas de direito público, conectados também ao terceiro setor, uma paixão pelo direito eleitoral que está conectado todo a esse mundo do público e político, e esse encontro com a inovação também vem desde cedo com inquietações sobre como a gente pode fazer melhor e mais rápido, de forma mais eficiente. Então, ainda na advocacia e ainda no escritório, sempre fui uma pessoa inquieta com diversos temas, e daí que tem a provocação do controle de contas 2.0, de pensar o potencial dos tribunais de contas em temas inovadores e que devem ser testados. Então, falando de forma muito simples, essa inquietação começa na advocacia. Quando chego na Secretaria de Gestão, nós estamos falando de uma Secretaria de Gestão dentro de uma cidade de 12 milhões de habitantes. É uma secretaria que é responsável pelas políticas e diretrizes que são utilizadas por todas as demais pastas e também pelas subprefeituras, e com impacto nos 130 mil servidores, além do impacto que causa a própria população, esses 12 milhões, e com processos, como todo órgão público, tem ainda processos complexos, processos a serem inovados, mas numa trilha de inovação. Então, a Secretaria de Gestão já estava seguindo numa trilha de inovação ao lado de secretarias como a própria Secretaria de Inovação e Tecnologia. Então, esse caminho começa na compreensão dos processos que poderiam ser aperfeiçoados, e com uma ideia, Fernando, de utilizar o potencial máximo dos servidores públicos, aqueles que conhecem as dificuldades reais, aqueles que estão dentro, né, da burocracia pública. Então, de entender primeiro quem são esses servidores inovadores, começando pela Secretaria de Gestão, mas com projetos que eu posso te falar um pouco mais à frente, que resultam no Laboratório de Inovação e Gestão Pública, que está dentro da Secretaria de Gestão. Ao longo do nosso podcast, do nosso videocast, enfim, vão aparecendo algumas dicas, né? Quando a lampadinha acender aí na sua tela, na sua televisão, no seu smartphone, é porque vem uma palavra-chave que alguns dos nossos convidados, ou eu mesmo, a gente acaba de soltar aqui, relativo à eficiência, inovação, transformação. A secretária falou sobre inquietação. A gente só inova se a gente for inquieto. A gente não consegue inovar parado, né? Deitado em berço esplêndido, achando que tudo vai mudar como se fosse num passo de mágica. Então, a inquietação é muito bacana. E tudo passa também, como disse a secretária, pelas políticas públicas, porque elas são capazes de fazer a efetiva mudança na vida das pessoas. Então, você que está me assistindo aí, que é gestor público, saiba que você tem que também ser um inquieto por natureza quando você assume esse seu cargo, esse seu papel, e fazer a transformação através de políticas públicas. Isso se dá com essa inquietação. É muito bacana ouvir isso, sabe, secretária? Acho que é algo especial. E em São Paulo, né, uma cidade com números de país, maior que muitos países, e com nuances muito tremendas. Um espaço que, é óbvio, São Paulo é grande territorialmente, mas se você vai da Zona Norte à Zona Sul, você tem 1000 cidades. Você tem forte adensamento central, você tem a região da Zona Norte, que parece que você nem está em São Paulo. Aí você vai lá para o Grajaú, tem a Ilha do Bororé, que nem parece que você está também na metrópole, né? A Zona Leste de São Paulo, só ela é uma população do tamanho da população do Uruguai. Né? Você tem ali mais de 4 milhões de pessoas. Quantas nuances, né? Quantas camadas tem uma cidade como São Paulo e o que a gente pode aprender com isso? Bom, Leandro, a pergunta é a mesma para você. O que faz o Leandro estar hoje aqui nessa poltrona falando de inovação? Conta um pouquinho da tua vivência e você que é da casa aqui do tribunal, com esse olhar especial, com essa demanda especial do Observatório do Futuro, onde temos essa missão de mudar um pouquinho a cara das coisas. Inquietação, eu acho que é a palavra que define a minha carreira. Eu, na verdade, assim, há 20, 30 anos atrás, eu jamais imaginei que estaria aqui hoje. Eu sempre tive o sonho de trabalhar em banco. Realizei esse sonho, trabalhei em um dos maiores bancos do mundo, na Avenida Paulista. Fiz uma carreira maravilhosa lá,
Só que chegou um determinado momento que eu comecei a me questionar por que banco funcionava de uma maneira, era tão eficiente, conseguia gerar tanto valor para o acionista, e por que o setor público não poderia ser igual naquilo que pudesse ser utilizado. Então isso daí, essa questão de tentar trazer para o serviço público a mesma eficiência, a mesma produtividade que eu vi na iniciativa privada, foi assim a minha primeira grande motivação para eu prestar concurso público. Estou aqui no tribunal há 17 anos, já tive a oportunidade de passar por diversas áreas. Meu cargo de origem é de fiscalizador lá no município de Sorocaba. A gente fiscaliza os 39 lá da região e a gente vê tanta realidade distinta, a gente vê tanta desigualdade, e essa imagem de banco, essa imagem de produtividade foi algo que sempre me deu um desejo de fazer o meu trabalho de maneira diferente, de trazer ideias, ver outras formas de fazer o trabalho, né, que a gente já fazia durante algum tempo, e essa inquietação me fez abraçar várias oportunidades que eu tive e ainda tenho aqui dentro do Tribunal de Contas. Eu sou instrutor da Escola Paulista de Contas Públicas há um tempo também, na área de planejamento, na área de lei de responsabilidade fiscal, na área de sustentabilidade, gestão do tempo, e isso daí acabou me trazendo naturalmente aqui para São Paulo, hoje atuando na parte de coordenação estratégica. São mais de 120 projetos, a gente faz inovação todo dia lá na diretoria da qual eu faço parte, e ao mesmo tempo tive essa oportunidade de integrar o Observatório do Futuro, primeiro como participante na criação em 2018 e a partir de 2023 como coordenador. Então, esse desejo de fazer a diferença, esse propósito de ir além do lucro e de realmente contribuir um pouco para a nossa sociedade ser melhor, são coisas que me trouxeram até aqui hoje e das quais eu fico muito feliz de poder fazer parte. Que bacana, acho que isso é muito legal, essa inquietação, então é a motriz desse nosso episódio, né? Somos todos inquietos para tentar fazer o melhor. E falando em fazer o melhor, secretária, como é que a gente pode mostrar que essa digitalização dos serviços públicos, tornar o serviço público mais acessível ao cidadão, numa cidade onde as pessoas não são iguais, elas não têm os mesmos acessos, né, as coisas e as situações, pode melhorar a eficiência da administração pública também, porque a gente tem que pensar nessa questão de eficiência da administração pública e trazer também mais qualidade de vida para quem está na ponta, né? Excelente pergunta. E uma provocação, e o exemplo que eu vou dar, eu acho que serve, Fernando, de exemplo, para os vários municípios que assistem ou assistirão o InovaCast aqui em São Paulo, do estado de São Paulo e de outros lugares. São Paulo tem em 2022, consolidou a sua política de transformação digital. Então, nós temos, pelo decreto 61718 de 2022, uma política de transformação digital. E como que essa política, ela alcança ao cidadão? Ela alcança quando as suas diretrizes, ela traz como foco inicial a aproximação da gestão e do cidadão. Então, a transformação digital e essa digitalização que é tão falada, né, na nossa perspectiva do município de São Paulo, ela é além da digitalização de papel, né, com viés de sustentabilidade e de retirada de papel, como muitos estão caminhando. Ela é uma política que é facilitadora da transformação digital e que ela democratiza o acesso. Então, muitos gestores públicos não avançam porque não tem, às vezes, uma orientação mais consolidada. Então, eu quero deixar à disposição, como exemplo, a política de São Paulo e mostrar dados na prática. Ainda antes da política, nós, em São Paulo, caminhamos para uma digitalização de serviços. Ao lado da digitalização de papel, e eu quero diferenciar esses passos. A digitalização de papel, ela já vem há um tempo, desde da digitalização mais simples, que é aquela tirada de foto do papel e transformar isso em formato digital, mas deixando o papel digitalizado e acessível. Nós temos um arquivo público com a memória de São Paulo,
com 20 milhões de processos físicos e mais de 5 milhões de processos digitais. Só no ano de 2023, eu já tenho esse número, eu trabalho muito com dados, acho que essa gestão de mudança para uma gestão inovadora também, ela depende de algo que a transformação digital traz, que são os dados de forma mais facilitada. Sim. Então, em 2023, a gente tem a entrada de mais de 1 milhão de processos digitais que se aliam a esses processos digitais que o cidadão já consegue acessar em qualquer momento. E aí eu estou falando da digitalização de papel de forma acessível. Mas nós temos que pensar que a democratização e esse acesso, ela também deve alcançar aqueles que não têm acesso à internet ou não têm acesso aos equipamentos. E por isso que a digitalização de São Paulo alcança outras ferramentas como o Descomplica, que é o acesso também, ele pode ser iniciado sim pela ferramenta digital. É um baita nome. Mas ele tem essa função de descomplicar esse serviço e prestar esse atendimento que resulta numa política pública com mais qualidade e fica nas nossas unidades das subprefeituras. A atual gestão e o prefeito Ricardo Nunes têm investido também em ferramentas que são complementares, porque nós temos em São Paulo uma zeladoria que necessita de ferramentas tecnológicas, então nós já temos ferramentas tecnológicas que ajudam a identificar a qualidade do asfalto e levar isso para a central eletrônica imediatamente, que são acopladas em alguns veículos, então é uma tecnologia nova. Caramba. Nós temos sistemas como, por exemplo, o GeoInfra, que eu acho que todos sabem que São Paulo ele tem uma outra estrutura na parte subterrânea, que é a outra estrutura da infraestrutura, e a complexidade de uma cidade como essa e avançando ao longo do tempo também com vias urbanizadas e o seu crescimento econômico leva a ter um outro mapeamento no subterrâneo que até pouco tempo era visto somente se a gente acessasse os papéis, mas não é mais assim. Além do GeoSampa, que é uma ferramenta disponível ao cidadão, nós temos o GeoInfra, que é uma ferramenta que permite às concessionárias apresentarem os seus pedidos para utilização do solo e subsolo, mas o grande segredo disso é que ele passa por um mapeamento que já foi cadastrado antes nessa fase de digitalização de papel, para que a gente alcance então a digitalização de serviços. Os serviços que antes eram alcançados somente de forma física, agora eles são de formas digitais. Então, assim, um panorama aí, falando aqui só de 2 exemplos, sim, porque nós temos vários, temos o Smart Sampa e temos na própria Secretaria de Gestão a governança das compras públicas com a nova lei de licitação, por exemplo, que exige uma governança com ferramentas tecnológicas e digitais, a utilização do sistema Compras Gov, que é o sistema onde teremos tudo, seja para o gestor público ou para o cidadão também de forma digitalizada. Nós temos um novo diário oficial que alcança uma memória apresentada ao cidadão agora a partir de 1891, então 92 você consegue acessar o primeiro diário oficial e ter essa memória, porque o acesso digitalizado também deve ser democratizado para a democracia do próprio conhecimento. Uhum. Te falei só de alguns exemplos, tenho muitos exemplos para a gente bater esse papo hoje. Sem dúvida. E aí a questão para quem está nos assistindo e nos acompanhando, secretário, o gestor, né, quem nos vê, um secretário, um prefeito de uma localidade, fala assim, mas São Paulo? Mas que parâmetro, que aqui na minha cidadezinha de 5, 7, 20 mil habitantes, é muito difícil. A questão é como, é adaptar. Quais que são os desafios para quem às vezes está assistindo a gente e fala assim, mas aqui eu não tenho condições, ou lá é tudo muito mais fácil, lógico, também é São Paulo, o orçamento é muito maior, as parcerias são muito mais fáceis de serem feitas. Quais que são os desafios enfrentados pelos gestores, pelos próprios servidores que estão ali na ponta fazendo o atendimento, né? Você diz um teste de asfalto, né? Você tem que ensinar as pessoas a usar essas ferramentas durante esse processo todo, né? Os desafios e como que a administração pode apoiar e aquilo que nós falávamos no bastidor, não basta ter uma boa ideia e ser uma linda ideia dentro de uma gaveta, mas sim ter pessoas que falam assim, bora fazer acontecer então essa ideia. Eu acredito, confio, o gestor tem que ter essa confiança. Nós falamos aqui num episódio passado de que não precisa ter medo, né? Às vezes tem medo da gente, do Tribunal de Contas, o apontamento que vai ser feito,
peraí, será que pode? A boa vontade eu acredito, a grande motriz para os primeiros passos. Então, o que a gente fala de desafio para o gestor, para o administrador, para o servidor como um todo? Os desafios, no meu ponto de vista, eles são bem parecidos na gestão pública, seja para o município que tem o terceiro maior orçamento do Brasil, como a capital de São Paulo, seja para o município com o menor orçamento. E esse desafio, ele tem que ser visto que, quando eu falo na transformação por meio da digitalização simples e da digitalização de serviços, ele atrai o desafio que é a transformação da cultura. Então, a transformação da cultura, ele hoje no nosso ponto de vista, um dos desafios que é igualmente enfrentados pelos municípios, independente do seu tamanho. Uhum. Então, ele precisa iniciar com uma cultura a partir do gestor maior, a partir da alta liderança, na compreensão do que é a transformação digital e o investimento na capacitação dos servidores. Esse investimento, né, normalmente quando falamos em investimentos, pensamos que são investimentos apenas financeiros, e não é bem isso. Você pode tratar a gestão do conhecimento muitas vezes sem a dispensa de recursos financeiros, mas com a dispensa de uma boa gestão de recursos humanos e compartilhar conhecimento. Então, você sempre tem dentro da tua escola de contas, dentro do Tribunal de Contas, alguém que sabe algum tema e algum tema que é inovador e que pode compartilhar. Essa gestão de conhecimento exige uma contribuição que ela é transversal e ela é multidisciplinar. E você precisa fazer as pessoas entenderem a necessidade dessa transformação de cultura. Quando você vence o desafio, que é o desafio da capacitação, e passa pela compreensão das pessoas sobre a necessidade da inovação para transformar as cidades e para tornar as cidades mais inteligentes, mas com o foco no cidadão, porque não adianta falarmos em transformação digital se a sua transformação de processos não alcançar a política pública final e o cidadão. Você precisa transformar essa cultura interna e afastar o medo da tecnologia e afastar o medo da inovação que não está atrelada necessariamente à tecnologia. Aqui em São Paulo a gente fez alguns processos, mas eu quero mencionar um treinamento para alta liderança. Normalmente a gente fala do treinamento e a capacitação do servidor, a gestão de conhecimento para o servidor da base, mas você tem as lideranças, os coordenadores, a alta liderança, os diretores, os subprefeitos, os secretários adjuntos, que precisam dessa compreensão. Então, em determinado momento, o prefeito viu essa oportunidade de que a nossa liderança precisava sentar e entender o que é transformação digital, antes de sair falando somente da cidade inteligente e de uma cidade inovadora. Então, em parceria com entidades e parceiras privadas, a gente trouxe para São Paulo uma capacitação que a gente chamou de GovExec, que é uma capacitação executiva onde sentamos secretários, subprefeitos, chefes de gabinete para entender como que está funcionando a transformação digital no mundo e como que eu devo me relacionar com aquele coordenador de TI ou aquele coordenador de gestão de pessoas que está apresentando uma ideia inovadora. Também a gente passou por um processo de compreensão da transformação digital com os nossos técnicos e aí também alcançando a disponibilidade disso através da Secretaria de Desenvolvimento para o cidadão. Então eu falei de exemplos que eles não param e não são suficientes para sanar esses desafios, porque esses desafios eles se renovam diariamente na complexidade das cidades, seja a cidade de São Paulo, seja o pequeno município. Mas eu quero trazer um outro ponto interessante para alcançar respostas a esses desafios. Você ter instituições que se integram e conversam como o Tribunal de Contas de São Paulo está fazendo. O Tribunal de Contas de São Paulo é um detentor de dados e está trazendo uma integração de conhecimento para os municípios e que serve também de base para outras entidades. Além de uma resposta que hoje nós temos tecnologias que são distribuídas gratuitamente e que podem ser utilizadas pelos municípios. Os exemplos dos maiores que têm recursos financeiros podem ser utilizados pelos pequenos municípios. É compartilhar o conhecimento. Compartilhar. Né? E no fim das contas é sempre sobre pessoas, e pessoas estão nos municípios pequenos como também nos municípios gigantes, e as demandas e necessidades são sempre as mesmas, né? Guardadas as proporções.
Aí eu puxo, falando em demandas, em projetos, em compromisso global, meu amigo Leandro, em 2015, eu até anotei o dado aqui, foi a assinatura, né, foi o acordo, né, do Agenda 2030, 193 países, incluindo o Brasil, assumiram esse compromisso global de ajustarmos 17 objetivos de desenvolvimento sustentável, que vão desde a erradicação da pobreza até mesmo a busca por cidades e comunidades mais sustentáveis. Em 2017, como você disse, nós aqui criamos uma parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, instituímos o nosso Observatório do Futuro, servidores de diversas áreas do tribunal. Esse núcleo foi criado para orientar os gestores com base nesses objetivos de desenvolvimento social, de desenvolvimento sustentável, com base na Agenda 2030. Muito bem. Fiz essa contextualização para a gente entender isso e eu quero entender essa ligação, Leandro, como está essa interface com os municípios, dos aspectos que são ligados a essa Agenda 2030 e como que pode servir de um roteiro, um guião para eu falo que se as pessoas prestarem atenção no que a gente faz aqui no Tribunal de Contas, o gestor é um plano de governo pronto, né? Para quem está pensando, né, em muito fácil, é só fazer direitinho, tem receita para isso. Como é que a gente busca essa ligação, né, de fazer esse roteiro, de fazer esse guião dos nossos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, na prática nos municípios e como que essas integrações tecnológicas podem ajudar nisso? Perfeito, Cajuru. É importante dizer que assim, a própria Agenda 2030, ela já é uma inovação em si. Mas, na verdade, assim, é uma inovação porque ela visualiza de uma maneira diferente alguns problemas históricos, como as desigualdades sociais, desigualdades de gênero, problemas na saúde, problemas na educação e questões relacionadas à infraestrutura e qualidade de vida das pessoas nas cidades. Então, a Agenda 2030, ela busca pegar essas grandes questões, colocar em 17 objetivos, como você bem colocou, e esses 17 objetivos são divididos em 169 metas. E por falar assim em inovação, o próprio Tribunal de Contas ele precisou inovar a maneira de fiscalização da política pública, sair simplesmente da auditoria de conformidade e partir para uma auditoria de resultado. Foi aí que surgiu o nosso índice de efetividade da gestão municipal, onde a gente visualiza o gasto público em 6 grandes áreas temáticas, todas elas relacionadas a políticas públicas que vão ter impacto aí na qualidade de vida dos cidadãos. A partir do IEGM, o gestor público ele acaba tendo um diagnóstico da situação do seu município, quais são as áreas mais sensíveis. Inclusive tem uma dimensão do IEGM específica sobre cidades, onde o gestor público pode utilizar para, por exemplo, aprimorar o seu plano diretor, aprimorar suas questões de zoneamento, aprimorar aí própria confecção de planos como gestão de resíduos da construção civil, resíduos sólidos, esse tipo de coisa. Por meio desse diagnóstico, ele consegue fazer aí o desenho das suas políticas públicas e até utilizar os ODS e as suas metas como os objetivos finais a serem utilizados pela sua política pública. Mas quando a gente traz isso daí para a prática, como que o gestor público realmente pode pegar a situação que ele está para a situação desejada, para a situação da Agenda 2030? Existem uma série de tecnologias que elas devem ser usadas, como a secretária Marcela ela muito bem colocou, para aprimorar a qualidade de vida do cidadão. E daí vem um conceito de cidades inteligentes, né, as chamadas Smart Cities, que na verdade eu até prefiro dizer cidades mais inteligentes, que a cidade, por ser uma cidade, ela já tem um tipo de inteligência, senão continuaria sendo um vilarejo, um amontoado aí de pessoas. E por meio assim da tecnologia, muitos serviços públicos eles podem ser aprimorados. Tem um termo, né, na verdade uma tecnologia inovadora, que é a internet das coisas, que assim é como se fosse uma grande rede onde diversos objetos eletrônicos eles acabam se conversando, eles acabam trocando dados
E isso daí pode ser utilizado para aprimorar, por exemplo, a gestão energética das cidades, você utilizar detectores de presença para você otimizar a sua rede pública de iluminação, para, por exemplo, melhorar o trânsito, né? A questão de qual que é o horário de pico em determinada rua, avenida, né? Seja pico de pedestre, seja pico de carro, tudo isso, por meio dessas novas tecnologias, podem ser utilizadas para melhorar a mobilidade. E dentro do Brasil, a gente já tem uma série de bons exemplos aqui, né? Como a secretária Marcela está falando bastante de São Paulo, eu vou trazer de outros municípios também, né? Como, por exemplo, São José dos Campos, né? Que até foi, inclusive, a primeira cidade brasileira a ser certificada como uma cidade inteligente, que ela utiliza essa internet das coisas para detectar onde tem vaga para você parar o seu carro lá no centro da cidade. Igual no shopping. Exatamente igual no shopping. Para você acompanhar, por exemplo, quanto tempo vai demorar o ônibus que você está esperando. Você pode utilizar também isso para, além dessa questão energética de iluminação pública, eles até acabaram expandindo isso, criaram uma usina de energia solar fotovoltaica para gerar energia limpa para a prefeitura, com economia para os cofres públicos e também assim trazendo melhoria no meio ambiente, melhoria assim para a população. Então assim, a gente tem uma série de usos que a tecnologia hoje pode trazer. Muitas delas, né, tem de fato o problema do custo, porque dependendo da escala do município, às vezes fica um pouco difícil fazer algum tipo de contratação, mas hoje a gente tem alguns instrumentos, né, como por exemplo, parceria público-privada, o próprio diálogo competitivo também, que a nova lei de licitações e contratos trouxe, que eventualmente pode acabar fazendo com que essa tecnologia utilizada normalmente para cidades de médio e grande porte, podem ser utilizadas para municípios menores. Até o instrumento de consórcio intermunicipal, por exemplo. Isso funciona bem. Isso funciona bem. Quando tem o planejamento adequado, quando tem realmente assim, o comprometimento não só dos governantes, mas também da população em acompanhar, fiscalizar, aí que a política pública acaba tendo os melhores resultados. E nesse seu gancho, se você fala aí de a população acompanhar, eu queria saber exatamente isso. Como é que essas próprias inovações e tecnologias digitais, Leandro, podem impulsionar a transparência, inclusive, que é um pilar fundamental na administração dessas cidades do futuro, e também que o controle social, que a gente tanto fala aqui, né, que a gente tanto incentiva, acabe, de certa forma, encorajando de uma forma ativa, de verdade, a participação dos cidadãos, vendo que tem resultado, querendo ser partícipe disso e aí alcançando os objetivos da Agenda 2030. É interessante que, assim, saiu um relatório da ONU, Perspectiva sobre a População, que hoje cerca de 55% das pessoas, elas vivem em cidades, e a perspectiva é que até 2050 tenhamos 70% da população vivendo em cidades. Então, assim, algumas soluções, o repensar a cidade, ele precisa ser feito de maneira cada vez mais ativa pelos gestores, pela população, e esse repensar, ele acaba englobando também como que a população ela pode acabar exercendo sua cidadania e instrumentalizando o controle social. Por meio assim de aplicativos, hoje, como o Waze, por exemplo, a gente sabe, olha, determinada via está com trânsito, pegue uma outra via alternativa. O próprio, por exemplo, o Google Maps também, outras ferramentas do gênero, nos ajudam a ter uma visão em tempo real do que está acontecendo. E as administrações, as prefeituras, e eu falo prefeituras porque as pessoas elas vivem em cidades, elas não vivem em estados, elas vivem em cidade, que é onde acaba acontecendo a política pública. Ela pode utilizar essas plataformas para incentivar a participação das pessoas. A gente viu que houve assim uma grande transformação digital durante a pandemia, justamente por meio de aplicativos
que possibilitavam que as pessoas participassem de audiências públicas para discutir o orçamento, para discutir também o alcance das metas orçamentárias. A gente tem, por exemplo, aqui no âmbito do Tribunal de Contas, um aplicativo Fiscalize com o TCE, onde o cidadão ele pode, via WhatsApp, sem se identificar, falar, olha, a escola do meu bairro não tem professor, unidade de saúde do meu bairro não tem médico, e isso daí acaba aproximando o cidadão do poder público. E por que não as prefeituras utilizarem isso para avaliar qual que é a satisfação dos seus munícipes em relação à política pública? Até utilizar isso daí como na etapa de diagnóstico da elaboração dos seus planos orçamentários, dos seus planos setoriais, para ver exatamente qual que é a necessidade da população. Às vezes ela precisa de uma escola, não precisa de uma unidade básica de saúde. Às vezes, determinada linha de ônibus de transporte público, ela está deixando de lado uma rua onde tem uma demanda muito grande de pessoas que utilizam. Então, são alguns usos que muitas vezes a gente não percebe, mas a gente já faz de maneira pessoal, redes sociais, por exemplo, falando de um determinado restaurante, falando alguma coisa que aconteceu no BBB, sim, por exemplo, assim, sabe? Por que não utilizar isso daí pelo poder público? Para você ter, assim, uma avaliação mais rápida, mais clara do que está sendo feito e de como você pode aprimorar. O que eu acho interessante desse tipo de acompanhamento é que o gestor público não mais precisa esperar finalizar o exercício financeiro para daí ver os resultados da política pública dele. Ele pode fazer isso antes, ele pode fazer isso de maneira concomitante e ajustar o seu planejamento e melhorar, assim, a execução e atender os legítimos anseios da população. Eu vejo que é como se fosse uma questão de visão, né, de alcance. Quando você diz esse exemplo do Waze, do GPS, antes a gente ia para algum lugar, se você já tem um conhecimento, quanto tempo fica daqui lá para Araraquara? 3 horas, 3 horas e meia. Porque é o que você tinha de experiência, mas você não sabia o que podia estar acontecendo no caminho, se tinha um acidente, se estava chovendo, se a pista estava em obras. Hoje você consegue, com a tecnologia, ver todo o trajeto, não sair sem saber. Então você consegue ver se tem um desvio, se tem um trajeto, você consegue aumentar o alcance da visão. Eu acho que isso é importante da transformação digital, que é o que o GPS mostra. Você consegue ver a sua viagem inteira planejada, com possibilidades de rotas, possibilidades de problemas, onde tem um acidente, onde tem uma questão dessa. Então, acho que isso é o grande ponto. É como aquela piada dos dois matutos no interior, olhando a lua, um vira para o outro e fala assim, mas o que é mais longe, a lua ou Londres? E o outro responde, é lógico que é Londres, que pergunta burra. Você consegue ver Londres daqui? A lua eu estou vendo. Então, é uma questão de visão, de alcance, né, daquilo que a gente pode fazer de diferente. E nesse ponto, secretária, de visão, nós não podemos deixar também de pensar nessa construção das cidades mais sustentáveis, mais resilientes, a visão do reconhecimento dessa capacidade de compra, de mobilização financeira que as cidades têm, né? E como que os órgãos públicos têm isso também, essa visão desse crescimento sustentável. E já também trago um outro ponto, falando de compras públicas, os números eu sei que são monstruosos na cidade de São Paulo, os potenciais impactos da própria nova lei de licitações, né, que vigora nesse processo, né, especialmente considerando essas inovações e desafios que estão acontecendo durante todo esse momento. Muito importante. O professor Leandro trouxe aqui a necessidade de um olhar atento da sociedade nas ferramentas já existentes, como ferramentas do Tribunal de Contas. E as compras públicas sustentáveis, né? A gente tem falado muito em São Paulo sobre essa necessidade também de dar mais conhecimento do que já existe em São Paulo, que possa ser exemplo para outros municípios, mas também a gente ter algo mais compilado do que temos no Brasil. O poder público, não somente em São Paulo, o poder público de forma geral é um dos maiores compradores e contratantes no mundo, né? Então nós temos aí um potencial imenso de contribuição. A gente esteve na COP28 agora em Dubai,
um grupo de secretários representando a cidade de São Paulo e apresentando o balanço, né? O professor falava das ODSs, no caso das compras públicas sustentáveis, a ODS, se não me engano, 12, fala do consumo mais consciente e sustentável e o que estamos fazendo para alcançar isso, né? Desde a inserção nos editais sobre a necessidade dos contratados, prestadores de serviços observarem regras necessárias no seu ciclo de fornecimento, na sua cadeia produtiva. Então, esse impulsionamento do desenvolvimento econômico ao lado de uma cultura de sustentabilidade. Então, a gente faz isso também, a prefeitura sendo compradora, com pilares que eu costumo dividir em 4. A sustentabilidade social, a governança, o desenvolvimento, o próprio desenvolvimento social e a capacitação ao lado disso como de observância imprescindível. A gente tem em São Paulo, começar do grande exemplo mais recente, a transformação da nossa frota de ônibus para ônibus elétricos, e aí eu estou falando de algo que talvez não seja nesse momento alcançado por muitos outros municípios, mas é um exemplo de resposta ao aquecimento global que exige medidas que são de obrigação de todos nós, não somente do poder público, né? As medidas e esse enfrentamento de todos nós. As licitações com um olhar nessa cadeia produtiva, né, e falar que os nossos fornecedores eles devem observar nas suas compras as normas técnicas que confirmam que a compra foi ambientalmente correta, que não usou meios que degradam ainda mais o meio ambiente, até uma percepção de que às vezes não é muito falada, como você colocar no viés de compras sustentáveis também a sustentabilidade social e falar que o consumo deve ser responsável também de acordo com a inclusão social. E essa cultura se estende também para o alcance das micro e pequenas empresas, as cotas para os nossos fornecedores e prestadores de serviços também, de alguma forma, alcançar pessoas em vulnerabilidade social. E são várias medidas, ao lado de uma cultura de capacitação dos servidores públicos para entender como que eles podem inserir essas exigências nos editais e nesse processo de compras. Sobre a nova lei de licitação, a minha crítica... Primeiro que é uma lei que ela nasce já velha por conta do seu amplo debate, né? E quando ela de fato é publicada e tem a sua vigência determinada, ela já tem várias situações que já estão ultrapassadas, porque já eram seguidas pela jurisprudência, já eram observadas por determinação dos órgãos de controle. Ela traz uma visão de uma contratação pela melhor técnica e em detrimento do preço, melhor técnica e preço. Então ela possibilita ao gestor público algo que já deveria estar possibilitado há muito tempo, ter um olhar mais apurado para a qualidade e eficiência daquilo que se compra, ao invés de só olhar para o preço. E essa cultura precisa ser inovadora para os tribunais de contas, que até então tem uma visão mais atrelada, antes não tão ao resultado como o Tribunal de Contas do Estado está seguindo, mas atrelada apenas aos números e não a esse processo inovador da compra pública, seja de qual serviço for. Então, ela traz esse benefício de uma reflexão, de um diálogo, antes mesmo do diálogo competitivo, que é uma modalidade ainda nova e em teste, mas da permissão do diálogo mais centrado numa visualização da eficiência e qualidade. E daí, então, ela contribui para compras públicas sustentáveis, porque nós ainda temos carência de políticas públicas que influenciem no preço daqueles produtos ou serviços que são ambientalmente corretos. Eles ainda são mais trabalhosos e muitas vezes são mais caros ao particular, ao cidadão. Nós compramos às vezes um produto no mercado que tem o selo ambiental com preço maior do que o que não tem, e isso se reflete também nos serviços. Então, esse exemplo da lei de licitação, atrelado a esse olhar de uma visão agora de uma política pública que alcance isso. Para finalizar, Leandro, concorda, discorda? Como é que você vê nessa nossa amarração final, sobretudo dessa questão também de como as cidades devem pensar esse ponto especial da gestão para alcançar esses objetivos? Eu vejo que assim, essa preocupação com o ciclo de vida, né, ela agora é uma inovação, né,
da lei de licitações Sim, e contratos, sim. mas a gente vendo isso, na verdade, não seria... seria até que meio óbvio, né? Porque a gente logística reversa. Exato, logística reversa, você reutilizar a matéria-prima, pensar assim, na economia ela sendo circular, né? Não ela sendo linear. Circular que assim, a gente procura não consumir, a gente procura reduzir o nosso consumo, a gente procura reutilizar, né? Uma xícara, um copo, por exemplo, reciclar, ter uma destinação ambientalmente correta daquilo que você não conseguiu reinserir nessa cadeia produtiva. E assim, o poder público naturalmente tem um papel muito importante, né, em relação a isso. 15% do PIB são compras governamentais. O setor privado também naturalmente, né, pelo processo produtivo e até porque assim, a logística reversa, sem ter o comprometimento do setor privado, do empresariado, ela não vai acontecer. Mas tem uma terceira ponta que é fundamental para que essas mudanças, né, que a gente tem conversado aconteça, que somos nós, consumidores. A gente precisa repensar um pouco nossos hábitos de consumo, repensar um pouco como que deve ser a nossa interação com o meio ambiente, porque se a gente não mudar os nossos hábitos, se a gente não tomar consciência das coisas que estão acontecendo, a gente vai continuar reclamando, mas as coisas elas não vão mudar. Então, assim, como uma mensagem final,